bom podemos começar esse acampamento de cura interior numa primeira sexta-feira do mês. Primeira sexta, nós sabemos, é dedicada ao coração de Jesus. E essa é a grande e única fonte da cura interior. Então vamos mergulhar de fato nesse coração rasgado, fonte da divina misericórdia, e encontrar aí esse coração novo que o Senhor quer nos dar. As leituras não poderiam ser mais apropriadas para o tema desse acampamento: rezar a nossa vida. Hoje eu quero fazer a reflexão de trás para frente. Quero começar do Evangelho, passar pela primeira leitura e terminar com o Salmo. Porque vejo aí um esquema muito bom para nos conduzir nessa reflexão que quer nos dar um pouco aquilo que vai acontecer conosco nesse acampamento. O Evangelho nos apresenta 3 pessoas que precisariam passar pela experiência da cura interior e que não passaram. Herodes, Herodíades, a amiga dele, e Salomé, a filha dela, que dançou para ele. Herodes era um homem muito importante, um homem que mandava e desmandava, um homem que tinha uma palavra tão firme, tão forte, tinha tanto poder, que mandou matar João Batista. E que, no entanto, não era capaz de controlar-se a si mesmo. Retrato perfeito, meus irmãos, do homem e da mulher, de cada um de nós, que não passamos pela experiência da cura interior. A gente cresce em tamanho, a gente cresce em responsabilidade social, cresce em função, cresce até economicamente, mas o nosso coração ferido e machucado nos torna vítimas, frágeis e fragilizados. O Evangelho diz que Herodes tinha medo de João Batista. E por que ele tinha medo de João Batista? Por que ele não gostava de João Batista? Porque João Batista pôs o dedo numa ferida dele. João Batista disse a ele que, embora sendo ele rei, ele não poderia estar vivendo maritalmente com aquela que tinha sido esposa do seu irmão. A pessoa, quando ela tem o coração ferido e machucado, ela não aceita a correção. Ela não aceita a palavra do outro nem quando está errada. Meu Deus do céu, quando a gente encontra uma pessoa que nos aponta os nossos erros, a gente deveria levantar as mãos para o céu. Porque aí essa pessoa é canal de salvação para nós. A gente cresce em tamanho, a gente cresce em responsabilidade social, cresce em função, cresce até economicamente, mas o nosso coração ferido e machucado nos torna vítimas, frágeis e fragilizados. O Evangelho diz que Herodes tinha medo de João Batista. E por que ele tinha medo de João Batista? Por que ele não gostava de João Batista? Porque João Batista pôs o dedo numa ferida dele. João Batista disse a ele que, embora sendo ele rei, ele não poderia estar vivendo maritalmente com aquela que tinha sido esposa do seu irmão. A pessoa, quando ela tem o coração ferido e machucado, ela não aceita a correção. Ela não aceita a palavra do outro nem quando está errada. Meu Deus do céu, quando a gente encontra uma pessoa que nos aponta os nossos erros, a gente deveria levantar as mãos para o céu. Porque aí essa pessoa é canal de salvação para nós. O que adianta a gente viver escondendo os erros, as falhas, as fraquezas e os limites que a gente tem?
Cura interior é a gente ter a coragem de passar e repassar a vida diante do amor misericordioso de Jesus. E enquanto a gente não faz isso, não interessa a idade que você tem, não interessa a função que você exerça, você não passa de uma criança indecisa, uma criança ferida e magoada. Herodes não passa de um menino magoado, que está louco para vingar aquela pessoa que teve a coragem de jogar na sua cara aquele erro que ia fazer com que ele perdesse a própria vida, e se perdesse eternamente. Herodes, sendo um homem tão importante, um homem que tinha poder sobre a vida dos outros, não tinha poder sobre a sua própria vida. Se você olhar na história, homens e mulheres que fizeram grandes bobagens na história, você verá que eles têm uma marca em comum. A única coisa que tem em comum entre Nero, entre Adolf Hitler, entre esses homens que fizeram barbaridades, tinham corações feridos e machucados. Problemas que não superaram. E muitos deles, a exemplo de Herodes, problemas na área afetiva, problemas na área sexual. Por que eu falo afetiva e sexual? Porque Herodes tomou a esposa de quem? Sinal que ele já tinha problema com esse irmão. Se ele amasse esse irmão, ia tomar a esposa dele? Percebe? Assim você vai ver a vida desses homens todos. Cito Hitler e Nero, que são exemplos assim, absurdos do que o ser humano é capaz de fazer, quando ele tem coração ferido e machucado. E não adianta tentar esconder o problema, porque Jesus mesmo disse no Evangelho, e a gente lia esse Evangelho há poucos dias, tudo aquilo que a gente traz escondido, um dia virá à tona. Ah, palavra dura, hein? Logo eu que estou tentando esconder há tantos anos esse meu problema, e Jesus disse que um dia esse problema virá à tona. São Lucas é mais terrível ainda, ele diz que vai ser publicado sobre os telhados. Está cheio de câmera filmando a nossa vida, e vem depois pela televisão, pelos telhados. É a antena da televisão que está captando. É um Big Brother permanente, onde o eliminado sou eu e é você. Isso que é terrível. E onde quem elimina a gente não é aquele que vai no confessionário, não. É porque a gente não vai ao verdadeiro confessionário que a gente acaba sendo eliminado. Não foi isso que aconteceu com Herodes? Então vocês vejam bem, esse homem tinha tudo que o mundo diz que você precisa ter para ser feliz. Faltava dinheiro para Herodes? Faltava sexo? Faltava alegria do mundo? Poder? Ele tinha tudo. Inclusive estava fazendo aniversário. Também por isso que eu não celebro aniversário. Que aí bebe lá depois, viu? O texto diz explicitamente que Herodes estava perdido e completamente trêbado. Não estava? Quando ele viu a Salomé dançando, ele ficou doido. Veja que é um destrambeado. Ele roubou a mulher do irmão e já estava de olho na filha dela. Ele era atrapalhado de tudo, coitado. Tanto que morreu depois do jeito que morreu. Aliás, esse problema ele não se curou. Ele não tentou depois matar Jesus? Não conseguiu matar Jesus, matou uma porção de criança. Então o Herodes estava fazendo aniversário, fez uma festa, estava bebendo, uma turma de amigos. Aí Salomé dançou. Naquele tempo as moças dançavam de roupa. Não pensa que é a Eguinha Pocotó não que foi lá. Ela não dançou a Pocotó não. Ela dançava uma dança do ventre lá assim, entendeu? Eles mostravam só o carcanhar assim, a beirinha. E o Herodes ficou louco.
Pode parar a música aí. Pode parar. Ô, Salomé, vem cá. O que você quiser, eu te dou. Mesmo que for... Aí prova que ele estava bêbado. A metade do meu reino. Quer dizer, ele ia ficar sem nada, porque a outra metade era da mulher. Não era? Mesmo que seja a metade... nessa dança, Salomé e a mãe dela, outra destrambelhada, poderiam ter ficado com o reinado inteiro. Herodias já era dona da metade, casamento meio a meio. Esse código que eles fizeram agora já valia naquela época. Comunhão total. Se a filha ganhasse a metade, ele ficava sem nada. Ele não pensou, ele estava bêbado. O que você quiser, eu te dou a metade do meu reino. Ela estava com a vida feita. Aí mostra que ela também não tinha o coração curado. Uma moça estudada, uma moça prendada, porque treinou muito tempo para dançar, e quem é dançarina sabe, a dança exige muito sacrifício, exige esforço, exige técnica, exige persistência. Você dançar daqui a pouquinho do pé, fica lá, né? Você já viu aquele balé? Aquilo tem que ter um dedão, que é um peso medonho aquele dedão. Eu não sei porque que já não põe umas moças mais altas e não precisa levantar para dançar, né? Eles sempre põem umas baixinhas, fica lá, o pé. Concentração. Então era uma moça de valor, era uma moça de fibra, além de ser muito bonita. Para ganhar metade do reino assim numa dançada, não era? Ela era linda, dançava maravilhosamente bem, uma moça aplicada, mas afetivamente desequilibrada. Como é que eu sei? Quando o rei fez a proposta para ela, o que ela fez? Foi perguntar para a mãe o que ia pedir. Prova que é destemperada. E aí a mãe, mais destemperada ainda, aconselhou o quê? O que a senhora anda aconselhando para suas filhas? Pensa. Essa mulher podia ficar dona de tudo. Podia resolver todos os problemas econômicos da sua vida. Metade de um reino desse é muita coisa. Mas entre ganhar metade do reino e eliminar alguém que era a pedrinha do meu sapato, eu preferi eliminar a pedrinha do meu sapato. Veja o que uma mágoa, o que o ódio faz. O texto diz explicitamente: Herodíades odiava João Batista. O ódio cega a pessoa. O que esse homem tinha feito de tão grave? Ele só tinha falado uma vez. Ele não vivia falando. Ele não vivia jogando na cara dela, porque ele vivia lá no deserto. Ele tinha um grupinho, um bandinho de gente que o seguia. Um grupinho pequenininho. Eu não sei se João Batista tinha mais do que 30 ou 40 seguidores. Ele falou uma única vez. Mas como é que aquilo feriu tanto? Mostra, gente, uma pessoa quando ela é destrambelhada espiritualmente, quando ela tem o coração ferido, ela fica cavucando a vida inteira, e ela vai e volta, ela está sozinha, ela está pensando, até numa festa, ela vai numa festa, mas não se desliga. A mágoa vai junto, que ele fica martelando. Veja, lá naquela festa, com tanta alegria, aniversário do rei, ela a primeira dama, toda chique, ela não estava festando, ela estava com o João Batista na cabeça, porque ele tinha metido o dedo na ferida dela. Às vezes nós elegemos um inimigo, a pessoa destrambelhada espiritualmente, a pessoa que tem o coração ferido e machucado, ela elege o inimigo. Às vezes o inimigo nem sabe que é inimigo dela, ela elege ele. E vai a vida inteira, em todo lugar que ela vai, ela puxa a mesma conversa. Soube o que aconteceu comigo? Ah, fulano fez uma coisa, me machucou tanto, me doeu tanto. Uma pessoa que eu ajudei tanto, mas Nossa Senhora, nossa, eu fiz de tudo para ele, para fazer isso com a gente. Ai, como a ingratidão dói, minha Nossa Senhora. Aí aquela pessoa sai de perto, porque não aguenta, né? Não aguenta. Aí chega outro. Ah, eu estava até conversando com a pessoa aqui.
Ai, como dói na vida, a gente fala o bem, aí o que a gente ganha, né? Olha para você ver, sofrimento. Sempre mesmo disso. Ela pode ir para outro país, ela vai numa festa, feito a Herodíades. Ela não estava na festa. Aquilo ficou martelando na cabeça dela. O grande inimigo de quem tem coração ferido e machucado é a própria pessoa. Aonde ela vai, ela leva o problema junto. Herodíades podia ter resolvido. E se ela pensasse um pouquinho, se o plano dela era matar o João Batista, ela teria com muita calma ganhado as duas coisas, metade do reino depois. Ela tinha dinheiro suficiente para pagar lá uma turma lá do Comando Vermelho para ir lá eliminar o João, acabou. Eliminava e ele ainda, nossa, nem ia perceber. Mas ela tinha tanta gana, aquela verdade tinha doído tanto no coração daquela mulher, porque ela tinha consciência de que estava vivendo no pecado. E isso que é o pior. O pior é que a gente sabe quando a gente está vivendo no pecado. Quando a gente tem consciência, mas não tem a coragem de dizer, eu sou fraco. Já vou falar sobre isso, esse é o primeiro passo para a cura interior. Ela não teve essa coragem. Então, ao invés de eliminar o problema aqui, mas isso exige renúncia, exigiria sacrifício, porque ela gostava dele, gostava do Herodes, gostava do que ele oferecia, e aí até prova que ela gostava um pouco dele mesmo. Porque se fosse só do dinheiro dele, a filha ficando bilionária, estava eliminado o problema. Gostava dele. Então ela teria que renunciar. Como é difícil você renunciar um relacionamento, mesmo sabendo que é pecaminoso. Por isso que a gente não deve entrar no pecado. A gente sofre anos e anos e anos querendo sair, mas aquilo puxa você, é um imã. Herodíades podia ter resolvido sua vida. Mas na hora em que a menina veio suando, mamãe, o tio Herô falou que eu posso pedir o que quiser. Ela tinha intimidade com ele, né? E Herodes é um nome muito feio, então chamava ele de Herô. Até tinha gente que pensava que ele era japonês, por causa desse apelido que ela assumiu, mas não era. Falou, o que eu quiser eu posso pedir. Quero numa bandeja. Por isso que fala entregar o outro de bandeja. A cabeça de João Batista. Meu Deus, quantos anos essa mulher ficou imaginando a hora de eliminar o seu inimigo. Quem é o João Batista da sua vida? Pode ter certeza que a gente tem. Tem certas pessoas que a gente tem uma antipatia à primeira vista. Você olha e já não vai com a cara da pessoa. No campo espiritual, então, pode ter certeza. Quando você fala, não gosto daquele padre, não, ele sempre fala a mesma coisa. Porque aquela mesma coisa que ele fala é exatamente aquele pontinho que você mais está penando. Aí ele joga na sua cara. Não gosto daquela música, ela mexe com uma coisa que eu não... Quer dizer, eu não quero que mexa na minha área, eu quero proteger a minha região de pecado. Nós passamos a vida inteira na metodologia do Herodes, na metodologia da Herodíades. Não saboreamos a vida, não festejamos a vida, porque carregamos dentro de nós a nossa fraqueza. E vamos disfarçando, vamos tentando eliminar aquele outro que é uma ameaça para nós. E eu já disse, o primeiro passo para a cura interior. Quem de vocês aqui conhece a metodologia dos 12 passos dos alcoólicos anônimos? Qual é o primeiro passo? Quem sabe fala. Pode falar alto aí. Admito que sou, não é só alcoólatra não, admito que sou, mais do que isso é o primeiro passo. Admito que sou dependente, admito que eu sou alcoólatra, admito que eu sou impotente diante do álcool. Não basta admitir que eu seja alcoólatra. Eu tenho que admitir que além de ser alcoólatra, eu sou impotente diante dele. Ou seja, eu não sou como as outras pessoas, 90% da população, que pode tomar um gole de cerveja. Eu não posso.
Eu sou impotente diante dele. Eu não sou como as demais pessoas que podem tomar uma taça de vinho para celebrar um aniversário, eu não posso. Gente, isso é tão sério que a igreja autoriza o padre que for alcoólatra a celebrar a missa usando suco de uva e não vinho. Porque ele sabe que ele é impotente diante do álcool, ele não pode tomar nenhum golinho. Pois o primeiro passo para a cura interior é exatamente esse. Eu reconheço que eu tenho esse problema. Qual? Cada um de nós se manifesta de um jeito. Ou é uma mágoa, um ódio, um ressentimento, ou é uma carência afetiva, ou é um problema que aconteceu na infância ou na adolescência. Por isso que nós vamos rezar a vida, nós vamos passar a vida inteira até domingo de tarde. Então eu tenho que reconhecer, eu reconheço que eu tenho esse problema. Mas é preciso um segundo passo, e eu digo a você, esse é o mais difícil. Porque Herodes e Herodíades reconheceram que tinha o problema, mas não conseguiram dar esse segundo passo. Reconhecer que é impotente. Desde pequeno nós vivemos inventando desculpas ou culpados para os nossos problemas. Enquanto a gente não reconhece a impotência da gente diante daquilo, seja o problema que for, nós tentamos duas coisas. Primeiro, nós tentamos dar desculpas. E quando não conseguimos, a gente tenta achar culpados. Por que que o mundo inteiro está estarrecido diante desse acidente terrível que caiu lá a nave, o ônibus espacial Columbia? Porque não tem quem botar a culpa. Maior tristeza do George W. Bush é que ele não acha ninguém para ele botar a culpa. Não vai achar nem o Saddam, não vai achar o Bin Laden, ninguém. Porque lá onde explodiu, a 64 quilômetros de altura, não chega nada. Não tem nenhuma arma humana que chega lá, que atravessa essa coluna de gelo que tem no para cima. Não tem. Só se tivesse outra nave espacial. E aí o satélite ia mostrar outro e não tem. Então não tem quem botar a culpa. Eles vão ter que reconhecer que a maior inteligência do mundo, a NASA, que tem o maior orçamento maior do que uns 150, 160 países do mundo, só o orçamento da NASA é maior, que explodiu e morreu os 7 lá. Reconhecer que nós somos impotentes. Ah, mas é duro demais. Como é duro arrancar as máscaras, gente. Dói arrancar nossas máscaras. A gente aprende desde pequeno que a gente tem que esconder o erro, não deixar o outro ver. Olha, vai chegar uma visita, você não faça isso. Na frente da visita não pode fazer isso. Quer dizer que por trás da visita pode fazer. Nós vamos lá na casa da tia Maria das Dores, você não aceita isso. Tá. E criança nasceu para fazer a mãe passar vergonha, chega lá, ela aceita tudo na hora. Mas eu não vou conversar sobre isso. Não come com a boca aberta quando tiver gente. Olha, nós vamos na casa de fulano, você não me pede nem para ir no banheiro. Aí você fica lá, segurando. O que você tem? Nada. Aí mija lá, aí fica com mais trauma ainda. Não é verdade? Aí, ó. A prova mais concreta. Porque eu não posso, eu tenho vergonha de ir no banheiro. Que imagina a pessoa achar que eu vou no banheiro, eu tenho uma fraqueza dessa. E tem gente que, principalmente padre, tem gente que pensa que padre não vai em banheiro. Tem. Porque você vai celebrar a missa, vai pregar, encontro, tudo, não tem um banheiro na sacristia, não tem lugar nenhum. Você passa o dia inteiro olhando assim, para ver se acha alguma moita, qualquer coisa. Tem gente que pensa, nós vai sim, viu, nós precisamos desse negócio também. Tem torneirinha. Tem que fazer o serviço. Então eu fico escondendo. Até as minhas necessidades eu escondo. Agora eu reconhecer fraqueza. Reconhecer vício. Reconhecer que eu tenho um pecado. E o pior desse reconhecer. Reconhecer que eu sou impotente. Impotente significa o seguinte: não consigo resolver. Sozinho. Quanto mais eu tentar resolver, mais eu vou aumentar o problema. Exemplos concretos. Você tem uma mágoa no seu coração. É difícil você superar uma mágoa?
Não é difícil. É impossível. Você tem uma pessoa que você não gosta e que você é obrigado a amar? Tem? É difícil amar uma pessoa que você não gosta? Não é difícil. É impossível. Enquanto a gente não se convencer disso, a gente não vai para frente. É impossível amar quem eu não gosto. É impossível perdoar com os critérios humanos. Humanamente falando, é impossível. Você vai tentar e não vai conseguir. Cada dia vai piorar. Piora cada dia. Mas então o que eu vou fazer? Aquilo que é impossível ao ser humano, a Deus é possível. Por isso, gente, que a cura interior é o mergulho nessa graça de Deus, é tomar posse dessa graça de Deus, mas enquanto eu não me convencer, e é muito duro a gente se convencer disso. Quer ver para nós padres? Convencer que é impossível para mim mudar o meu temperamento. Eu estou tentando mudar meu temperamento faz não sei quantos anos. Cada vez piora mais. Tenta mudar o seu tempo. Eu estou tentando deixar de ser irascível. Um dos pecados que eu tenho, que eu mais luto, é isso. Eu, quando me irrito, minha Nossa Senhora. Quem estiver perto, nota na hora. As minhas ventas, elas se deformam. É impressionante. O sangue sobe, aquilo ferve. Eu não consigo sorrir. Que bom, né? Não consigo. Vou conseguir um dia? Nunca. Porque me é impossível. Enquanto eu não submeter completamente. E aí que vem um detalhe, não basta saber. Isso eu já sei. Mas enquanto eu não for caminhando na minha vida espiritual, até chegar naquele nível em que o meu saber se transforme num querer, e o querer numa vontade decisiva, decidida, em que há uma abertura completa do meu coração à graça de Deus, Deus não me estupra, Deus não me violenta, Deus me respeita. Deus vai me dando chance. Por isso que a cura interior é um processo que não termina nunca, só na vida eterna. Ela vai diminuindo. Aqueles problemas maiores a gente já vai vencendo. E é claro, Deus tem uma paciência danada com a gente, é por isso mesmo. Mas não basta eu saber. Eu tenho que estar convencido de que me é absoluta e completamente impossível. E por que é impossível? Porque eu sou impotente. Então eu vou buscar os recursos da ciência humana. Pode buscar o tanto que você quiser. Conheço gente que faz 20 anos que faz psicanálise. Toda semana, 1 hora. Melhorou o quê? Conheço gente que faz 10 anos que toma remédios antidepressivos. E está cada dia piorando. Cada vez piora mais. Só muda o remédio, mas a pessoa está cada dia pior. Porque agora já tem os efeitos colaterais. Enquanto essa pessoa não se convencer de que é impossível, que ela é impotente. O dia que a gente reconhece que a gente é completamente, absolutamente impotente, então nós damos um passo. Aí entra em ação a graça de Deus. Mas enquanto não chegar nesse nível, evangelho de terça-feira à noite, a hemorroíça, que tinha gasto tudo com os médicos, não tinha mais o que fazer. Jesus, quando chega em Betânia, não tem mais o que fazer. Lázaro está morto, enterrado faz 4 dias. A menina de Jairo, filha dele, já estava morta fazia não sei quantos dias. Enquanto não se declara a impotência humana, a impossibilidade de solução humana, nós não damos abertura ao milagre, porque nós ficamos dando desculpa. Retome o exemplo que eu dei da dependência, do álcool. Você já observou que uma moça, filha de um alcoólatra, ela tem uma grande tendência de casar com um homem alcoólatra? Por que será? Porque a convivência com um dependente gera o que a Organização Mundial da Saúde hoje reconhece como uma doença também chamada codependência. E o que é a codependência? Ela começa assim, na bondade,
Coitado, padre, meu marido. O senhor precisa ver, padre, como ele é bom, padre. Ele é capaz de tirar a roupa do corpo para dar para os outros. Ele não faz mal para ninguém, padre. O problema dele é quando bebe. Não, mas o problema dele é a bebida. As pessoas confundem uma doença, alcoolismo, com um problema moral, com sem vergonhice. Ele é bom pai, mas quando bebe, padre, nossa, ele quebra tudo. Ele quebrou os dentes da minha filha, uma porrada, mas ele gosta tanto dela, padre. Para mim, só para ver como é que ele é bom para mim. Ah, mas quando ele bebe, parece, padre, que tem um demônio que toma conta dele. E ele vira um demônio. Aí ele começa a quebrar tudo e bater. E aí a mulher começa a berrar, os filhos a berrar. E um sai correndo, o rapazinho sai correndo. E berrando, o pai está doido, o pai está cabeça, tudo lá, que quero ir lá em casa. Aí a vizinha pega o telefone e liga para a polícia. Alô, olha, estou com problema aqui na nossa rua. Aqui na vizinha, número tal. Já chega a polícia. A polícia chega lá, bate na porta. Aparece a mulher. Parece que está tendo algum problema. Não tem nada. Mas para os vizinhos ouvirem, caiu uma cadeira lá. Quantos casos assim você já viu falar? Por quê? Porque a codependência, a pessoa passa a proteger o erro do outro, a esconder o erro do outro. Então a mulher não visita mais nem a família dela, que é para a família não ver que ela está com os olhos roxos. Ela passa a usar maquiagem, você acha que ela ficou moderna? Não. É para esconder, Os olhos estão roxos, que o marido deu uma porrada na cara dela. Pensa que ela fez plástica para ficar parecido com o Michael Jackson? Não, foi um soco que o marido deu, que entortou o nariz dela. Mas aí vem alguém, não, mas você está tendo problema? Não, está tudo bem, tudo. Porque imagina que eu vou dizer que o problema é o meu. Gente, nós estamos falando do alcoolismo, mas pegue o problema, por exemplo, da pedofilia. Todos os casos, quando fica conhecido, já tinha alguém que sabia. Às vezes a própria mãe sabia. Mas eu fico com medo, porque imagina, aí vai desonrar a menina, e aí ele vai ser preso, e aí isso, e ele é tão bom, o problema dele é quando bebe. Eu sou tão bom, o problema é quando eu fico com raiva. Você também é tão bom, é tão boa, o problema é quando? Agora, quando essa lista nossa ali vai aumentando, porque quando a gente tiver um defeito só, ainda vai. Mas às vezes você começa a ter coleção. Porque um problema puxa outro. Um vício puxa, ninguém se torna viciado em crack hoje. Começa com a cervejinha, começa com cigarrinho, aí vai para a maconha, aí vai para a cocaína, e quando isso não dá mais conta, vai na pedra. Antidepressivo, mesma coisa, começa tomando. Não, ele falou para eu tomar só meio comprimido. Começa meio, depois já é meio de manhã, meio de tarde. Depois é meio de manhã, meio no meio, meio de tarde, meio de noite. Daqui a pouco você está com aquela sacola cheia de remédio. Não sabe nem quanta cor diferente você está tomando. E chega no momento, gente, em que a pessoa está tentando, no fundo, todas as pessoas estão tentando dizer, eu estou com um problema e eu não consigo resolver. Exemplo bem recente, esse casal aí de Campinas. Esse pai e essa mãe, segundo o jornal de hoje, foi detectado cocaína no sangue deles, então usuários de droga. Cantor, o homem até fez uma música famosa aí para um artista famoso. O que leva um casal desse culto, artista, gravando o 3º CD, a jogar o menino a ponto de arrebentar o vidro do carro? O rapazinho está em coma no hospital em Campinas. A menina, parece que já teve alta. O que leva um casal a um momento desse, gente? De estresse, de tornar-se uma violência desse jeito. Depois, quando acontece, aí vem os visionários, pai e mãe de santo, vizinho e tio de santo, dizer, eu já sabia que isso ia acontecer. Sabia, porque não fez então? Eu não julgo, porque amanhã eu não sei se eu não faço isso. Eu vou socando o problema aqui dentro, eu vou socando, escondendo. Vai chegar uma hora que explode. O que fez a bomba atômica? Não foi
a concentração atômica, a desintegração do átomo. Vai juntando problemas, vai juntando, vai concentrando, chega a hora que estoura. O Evangelho nos mostrou um casal que estourou o problema deles. E, no caso do Evangelho, um problema conhecido. Um amor errado. Quantos casos desse acontecem? Olha esse prefeito lá de Minas, o Chico Ferramenta. Eu gostei do sobrenome do homem. Chico Ferramenta, está desaparecido o homem. Esposa procura ferramenta. O prefeito de Patinga. O presidente da República já achou que tinha raptado, porque era prefeito do PT, já raptaram ele. Acho que eram 2 moças lá em Belo Horizonte, já raptaram ele lá. Olha, gente. Há quanto tempo esse coitado vivia, quem sabe, com um problema? É fácil. Eu tenho dó quando um problema se torna público, por isso. Há quanto tempo? E será que não vai estourar uma hora para outra? E você? Porque as nossas estouradinhas vão acontecendo, a gente vai disfarçando, ninguém vai vendo, a gente sempre tem os codependentes, né? Aqueles que passam a mão por cima da cabeça da gente, e deixa para lá, não, está tudo bem, não tem importância não, e vai indo, e vai, aí você muda de cidade, muda de amigo, muda de marido, muda de mulher, muda disso, muda daquilo, vai mudando, muda o cabelo, muda a cara, muda o que você quiser para ver se... Mas se o problema está aqui dentro, pode mudar tudo. É duro ter que reconhecer, eu sou dependente. Eu tenho um problema sério, um ódio, uma mágoa, um ressentimento. Eu tenho um trauma, ou eu tenho um complexo. Eu preciso aprender a controlar meu temperamento. Eu tenho um complexo de inferioridade ou de superioridade. Eu tenho orgulho, eu tenho a vaidade, eu tenho a prepotência. Na minha sexualidade, então, há uma gama que nós, ao longo desse acampamento, nós vamos, de vez em quando, dando umas pinceladas. Basta você olhar nos jornais, gente. Veja a ligação família e droga que os meios de comunicação estão nos trazendo. Aquela menina que mandou matar o pai e a mãe. O rapazinho que matou a avó, vendeu a cadeira de roda. Esse outro rapazinho que veio da Alemanha. Imagina, o primeiro mundo. 16 anos, degolou a avó em Duque de Caxias, há 2 ou 3 dias atrás. Esse casal, pai e mãe, que faz isso com a criança. Veja, problema de família, problema ligado à droga. Mas acontece que quando começam os sintomas, a gente não tem a coragem de enfrentar o problema. Porque é meu filho, é minha filha. E eu estou acostumado a falar dos outros. Qual é a diferença entre maconheiro e dependente químico? Maconheiro é o filho da vizinha, dependente químico é quando é meu filho. É a mesma coisa de alcoólatra e pinguço. Pinguço é o vizinho, pinguço é o inimigo, alcoólatra é uma pessoa da minha família. Ladrão e cleptomaníaco. Cleptomaníaco é uma doença. Isso é quando é na minha casa. Você vai falar que o inimigo seu é cleptomaníaco? É ladrão, safado, sem vergonha. Ainda mais uma palavra difícil. Em Minas Gerais, por exemplo, os prefeitos estão mandando colocar asfalto no lugar de paralelepípedo. Só porque é muito difícil falar paralelepípedo. Põe asfalto, que é mais fácil. Então, quando é dos outros, então não eu dei essa lenha. Aí, quando começa a aparecer o problema na minha casa, aí vem a codependência, eu protejo. Meu filho foi lá e tirou um dinheirinho, desapareceu. Eu fico com a pulga atrás do olho. Eu não tenho coragem de falar para o meu marido. Porque não, imagina meu marido ficar louco. Aí ele não fala para o seu marido. Ele dá um showzinho lá na casa do seu filho. Vocês vão deixando, é meu filho. Aí a hora que ele começar a dar show lá fora, a sociedade não vai aceitar. A codependência aí, gente. Então, se eu estou vendo que uma pessoa está indo para um buraco, de um vício, de um pecado, e eu vou protegendo. A codependência faz com que eu também me torne um viciado igualzinho. E eu estou ajudando a produzir mais vícios. Eu estou ajudando a produzir mais problemas. Eu estou ajudando a produzir mais gente doente, mais gente infeliz. A Bíblia hoje nos mostra no Evangelho uma família vivendo a codependência de um adultério.
Por que que Salomé foi pedir para a mãe dela o que ela deveria pedir ao rei, se o rei inesperadamente fez aquela proposta para ela? Ou porque ela tinha uma personalidade infantilizada, que a mãe resolvia tudo na vida dela, ou porque ela já vinha há muito tempo ouvindo a mãe dizer: não vejo a hora, a primeira oportunidade que tiver, eu arranco a cabeça daquele filho da mãe. Se um dia, minha filha, você tiver chance, você não me deixa escapar, porque eu quero acabar com o problema. Senão ela não iria lá. O Evangelho nos mostra essa família codependente, essa família que semeia a morte, que gera a morte, porque não participou desse roteiro que o autor da carta aos Hebreus nos deu. O autor da carta aos Hebreus começa a leitura hoje dizendo para nós as áreas dos nossos relacionamentos: acolhida, hospedagem, o amor fraterno, o relacionamento conjugal, matrimônio. Esses assuntos eu vou retomar ao longo do acampamento. O relacionamento seu com o dinheiro. Observe a primeira leitura. Quais as áreas abordadas? Perseverai no amor fraterno, não esqueçais da hospitalidade, versículo 1. Lembrai-vos dos prisioneiros. Versículo no 3 ainda, tendes um corpo. O 4, o matrimônio seja honrados por todos, o leito conjugal sem mancha. Esse problema resultou no problema da codependência do Evangelho. Deus julgará os imorais e os adúlteros. Que o amor ao dinheiro não inspire vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele próprio disse. Então veja, do versículo 1 ao versículo 5, o autor sagrado faz um resumo dos nossos relacionamentos. Tenta ver se existe alguma área da sua vida que esteja fora desses 5 versículos. Tenta descobrir se há alguma dificuldade da sua vida que não possa ser encaixada nesses 5 versículos. Aonde se instala a nossa dificuldade? Em relação ao nosso corpo, ele fala: tendes um corpo. Em relação à família, o leito conjugal, o matrimônio seja sagrado. Em relação às outras pessoas, fala do amor fraterno, perseverar, da hospitalidade. Em relação ao dinheiro, que o amor ao dinheiro não seja... Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Não deixai-se conduzir pelo amor ao dinheiro. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele próprio disse. Aqui começa já um roteiro de cura interior para nós. O primeiro grande passo para a cura interior, depois, então o segundo grande passo, porque o primeiro grande passo é eu reconhecer: eu tenho um problema, eu sou impotente diante desse problema, eu não consigo resolver, me é impossível superar a minha mágoa, me é impossível superar meus traumas, me é impossível vencer o meu adultério, me é impossível vencer o meu amor desordenado ao dinheiro. Então o que eu preciso fazer? O segundo passo: colocar-me inteiro no coração do Senhor. Ele próprio disse, versículo 5b: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Amanhã de manhã nós vamos meditar nessa linha, de modo que podemos dizer com ousadia: o Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer-me o ser humano? É essa certeza, meus irmãos. E essa certeza se baseia num dogma central da nossa fé, versículo 8. Por que é possível realizar a cura interior? Porque amanhã durante o dia nós vamos meditar, à tarde nós vamos celebrar e à noite nós vamos rezar e experimentar a cura interior numa adoração eucarística, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E esse Jesus Cristo que é o mesmo ontem, hoje e sempre, hoje Ele olha para mim e para você e se dá a nós como auxílio, se dá a nós como salvação. O Salmo diz bem claro: o Senhor é minha luz e salvação. Naquela área escura da nossa vida, aonde eu não consigo enxergar, eu não consigo ver além, eu não consigo ver uma saída, o Senhor é a minha luz e salvação. A quem eu terei medo? Não temas, é o texto mais repetido em toda a Bíblia.
Não tenha medo. O Senhor é proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Perante quem? Se eu coloco o meu problema, se eu tomei aquela consciência, eu sou absolutamente impotente diante do meu problema. Mas eu não preciso esconder, porque esse Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, esse Jesus que está vivo, Ele é salvação e luz para mim. Se contra mim um exército se armar, um batalhão, não temerá o meu coração. A firmeza, coragem. Por que a pessoa perde coragem? De onde vem a palavra coragem? Coragem, ação do coração. Então, eu vou ter essa coragem, por quê? Porque o Senhor está comigo, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, padre, estourou o problema. Ainda assim, mesmo assim confiarei, pois um abrigo me dará sobre o seu teto nos dias da desgraça. A Ave Maria traduz esse versículo aqui: o Senhor me acolhe em sua tenda. Que coisa espetacular. Um abrigo me dará sobre seu teto, sobre sua tenda. E Ele armou sua tenda e habitou entre nós. Nos dias da desgraça. No interior de sua tenda, há de esconder-me e proteger-me sobre a rocha. Essa tenda que Ele abre para nós. Ele vai esconder-me, Ele vai proteger-me. Senhor, é a vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face. Você pode dizer isso também hoje para Ele. Senhor, quando eu vou buscar o pecado, quando eu vou buscar a alegria do mundo, no fundo, Senhor, é a vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Vós sois o meu auxílio. Não me esqueçais, nem me deixeis abandonado. Por isso eu queria convidar você agora a transformar numa pequena oração esse momento que nós ouvimos da palavra. Queria convidar você a rezar comigo. As orações que eu farei ao longo desse acampamento estão no livro Rezando a Vida. Então, se você tiver o livro, você traga para o rincão amanhã. Em alguns momentos nós vamos fazer as orações desse livro. Eu convido você agora a fechar os seus olhos e a fazer essa oração comigo. Também você que está em casa, vá repetindo comigo. Essa oração de mergulho no coração do Senhor. Diga com toda a sinceridade possível: Senhor Jesus, coloco-me em Tua presença, do jeito que eu sou, sem máscaras. Quero estar inteiro diante de Ti, sem máscaras e sem mentiras. Eu te peço, Senhor, em Teu nome, eu peço perdão a todas as pessoas que me ofenderam, que me machucaram, que oprimiram, abusaram ou maltrataram, consciente ou inconscientemente. Eu renuncio ao maligno, a toda a sua obra. Eu me entrego inteiro a Ti, agora e para sempre. Peço que entres em minha vida. Eu te acolho como meu Senhor e Salvador. És o meu Deus. Por isso eu renuncio todo o pecado. Por Tua infinita misericórdia. Nessa primeira sexta-feira do mês, cura-me, Senhor. Transforma a minha vida. Fortaleça-me inteiramente. Cubra-me, Senhor, com Teu precioso sangue. Encha-me, Senhor, com Teu Espírito Consolador. Senhor Jesus, quero me apresentar diante do Pai, do jeito que eu sou. Por isso te peço, Tu que és luz e salvação, que tragas a luz do Teu amor para todo o meu ser. Cobre-me com Teu preciosíssimo sangue. Protege-me das armadilhas do encardido e permite que eu seja iluminado e guiado pelo Espírito Santo. Senhor, Tu me conheces, sabe tudo a respeito da minha vida. Sabes que busquei a felicidade em muitos lugares e muitas vezes a busquei de forma errada e pecaminosa. Hoje sei que de nada valeram essas buscas.
Por isso me encontro assim, cheio de mágoas, ressentimentos, tristeza, e ainda por cima doente e fraco. Por isso, nesse momento, nesse acampamento, eu te peço que me leves ao coração do Pai, restaures minha vida com a tua graça. Eu peço perdão de todos os meus pecados e suplico que venhas ao meu encontro com a tua ternura, com a tua misericórdia. Eu te acolho como Senhor, Salvador da minha vida. Eu te entrego todo o meu ser, meu coração, meu corpo e todas as minhas emoções. Ajuda-me, Jesus, a crer que sou amado por Deus. Ajuda-me a viver como filho, como filha, querido, querida. Ajuda-me a descobrir como eu sou segundo os olhos do Pai. Mesmo sabendo que eu sou uma pessoa fraca e pecadora, eu te peço, entres em minha vida. Eu não sou digno que entres em minha morada, mas basta, Senhor, uma palavra. E eu peço que hoje o Senhor possa proclamar essa palavra, uma palavra do teu amor, para que eu possa ser salvo. Ajuda-me a descobrir o amor de Deus em minha vida, apesar de meus pecados, minhas falhas e fraquezas. Espírito Santo de Deus, vem em socorro à minha fraqueza. Ora em mim com gemidos inefáveis. Leva-me a compreender o amor de Deus por mim, não obstante meus pecados e minha miséria. Quero colocar em tuas mãos as minhas emoções, as minhas lembranças, meus medos e traumas, tudo que já vivi. Eu quero estar em tua presença. Sim, Senhor, nesse acampamento, eu quero estar em tua presença. Eu quero mergulhar, Senhor, em teu coração, acolher o teu amor, ao reconhecer, Senhor, a minha fraqueza, a minha miséria, a minha limitação, ao reconhecer, Senhor, que eu sou completa e absolutamente impotente diante do meu vício, diante desse meu pecado. Pensa agora, qual é o vício? Qual é o pecado? Qual é a mágoa? Qual é a área ferida que conscientemente você já sabe que tem e apresenta ao Senhor? Eu reconheço, Senhor, que sou impotente diante dessa minha fraqueza, dessa minha doença, desse meu pecado, desse meu vício, desse meu costume, desse meu erro. Eu reconheço, Senhor. Eu não consigo vencer, Senhor. Sozinho eu não consigo, Senhor. Sozinho eu não posso, Senhor. Sozinho eu sou derrotado, Senhor. Mas eu não quero ser derrotado. Por isso eu peço que o teu Espírito venha em meu auxílio. Reze em mim, ore em mim, conduza-me, converta-me, porque eu quero viver, Senhor, a plenitude da tua graça, a plenitude do teu amor. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor. Eu reconheço, sou impotente diante dessa área. Diga ao Senhor qual é a área. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Você canta, eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus
Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Estendendo o seu braço, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Você canta, vem Espírito, só vocês, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho não posso mais, não posso mais, não posso mais. Você ainda, eu quero amar, eu quero ser, vai. Eu quero amar aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. não posso mais. Juntos, e Deus nos ouve agora. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, canta com o coração. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, não posso mais viver. CançãoNovaPlay.com. Assine já!